Qual o maior resgate alguma vez pago? Ao longo da história, houve várias pessoas que tiveram de ser resgatadas e pagam uma elevada soma de dinheiro ou de outros bens para poder resgatar, para poder trazer de volta alguém que estava cativo. E há o exemplo histórico do Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, que voltava de uma cruzada e foi capturado pelos austríacos no século XII. E foi preciso pagar um resgate equivalente, na moeda de hoje, a 2 milhões, 2.500 mil milhões de euros. Uma quantia astronómica. Mil milhões é normalmente o que se gasta, por exemplo, num resgate de um banco. Não sei quantos mil milhões é que já se pôs nos bancos em que as coisas correram mal, mas normalmente é assim nesta ordem. Ou seja, estamos a falar mesmo de muito, muito dinheiro, muitos algarismos. Aconteceu algo parecido, mas com desfecho bem pior. A Atahualpa, imperador Inca, foi capturado pelos espanhóis, foi exigido um resgate que foi pago, mas ainda assim acabou executado um pouco abaixo, 2 mil milhões de euros na moeda de hoje. Um valor muito maior, mas também foi por muitos milhares de pessoas. Os escravos do Império Britânico foram libertados pelo Slavery Abolition Act, no século XIX, e o resgate pago, ou seja, pagaram aos donos, na altura eram considerados donos destas pessoas, uma quantia equivalente na moeda de hoje a 20 mil milhões de euros. Nos últimos tempos não tem havido resgates tão grandes, mas existe um tipo de resgate hoje que é os hackers que enviam software malicioso para um computador ou para servidores de uma empresa e depois exigem o ransomware. E um valor maior, pelo que pude apurar, alguma vez pago, foi de 11 milhões de euros. Mas eu quero falar de um resgate muito maior, um valor muito mais elevado que foi pago. Em 1 Pedro 2, 18 e 19, nós lemos que, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, lá está, resgate, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Quanto é que custou este resgate? Costumamos cantar, sei que foi pago um alto preço, mas quão alto foi este preço? O Senhor Jesus Cristo deu a sua vida, em preço de redenção por todos. Por todos. E quando diz todos, é mesmo todos, não é só os eleitos, não é só a nação de Israel, como estava, na profecia, mas sim por todos. Por todos. Eh, Então vamos ver quanto é que custa esses todos. Quanto é que custa pagar esses todos. Porque Deus não poderia, pura e simplesmente, para saldar pagar este resgate, para resgatar todos os que estavam perdidos, que eram todos mesmo, não podia, pura e simplesmente dizer, olha, vou dar em resgate destas pessoas, vou dar uma galáxia ou um conjunto de galáxias, ou um número astronómico de astros, passa o pleonasmo, não poderia, porque bens materiais não podem saldar uma dívida que é espiritual. Com Deus as coisas não funcionam assim. Deus quer salvar a todos, diz alguns versículos antes, em 1 Timóteo 2, eh, 3 e 4, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Como Deus quer que todos se salvem, Ele pagou o preço por todos. Vamos ver então quanto é que custa esses todos. Em Salmos 49, 4 a 6, lemos que o resgate da alma é caríssimo. É do 6 ao 8. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles pode, de modo algum, remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Ou seja, ninguém tem bens suficientes que pudesse resgatar quem quer que fosse. E em Mateus 16, 26,
lemos o Senhor Jesus Cristo diz: Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará ao homem em recompensa da sua alma. Ou seja, vale mais, uma alma vale mais do que todas as riquezas que existem. Estima-se que a riqueza mundial é de 500 bilhões de euros. Valor aproximado, contabilizando todo o dinheiro que há, o ouro, os, os bens imóveis, obras de arte. Claro que não conta bens que não são materiais. Coisas que não são materiais, como o amor, como a vida, eh, que não são coisas que se possam quantificar com dinheiro. Já agora aproveito para fazer alguma pedagogia do ponto de vista matemático e do português, particularmente para os portugueses de Portugal. Ahm, para um português, este número é 500 bilhões. Para um americano, isto seria 500 trilhões. E para um brasileiro, provavelmente seria de 500 trilhões. Mas em Portugal, este número nós dizemos 500 bilhões, porque é milhão, seis zeros é um milhão, outro milhão, ou seja, passamos de milhão para bilhão, 500 bilhões, ok? É importante perceber isso, porque quando se está a falar, às vezes estamos a ouvir uma coisa em inglês e depois queremos passá-la para o português, temos de ter algum cuidado com isso. Ou então, o valor de uma alma é mais do que isto. Mais do que isto. É, vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Infelizmente, para muitas pessoas, o valor de uma vida não vale nada. Para roubar um telemóvel, para roubar às vezes 10 euros ou 20 euros que uma pessoa tem na carteira, mata-se alguém. Infelizmente, vivemos num mundo assim. Mas para Deus, vale muito mais a alma do que todas as riquezas do mundo. Estima-se que a população mundial, ou seja, todas as pessoas que já viveram, será à volta de 100 mil milhões. Não é? Por vezes diz-se que este número é 100 bilhões. Já agora, a população mundial não é 8 bilhões, mas sim 8 mil milhões em Portugal. Claro, se estivermos a falar no Brasil ou nos Estados Unidos, a história é outra, mas 100 mil milhões. Só por curiosidade, uma em cada 12 pessoas que já estiveram neste planeta estão vivas hoje. Ou seja, uma em cada 12, o que é extraordinário. Só viveram 12 vezes o número de pessoas que estão vivas agora, em toda a história da humanidade. É um valor aproximado, atenção, uma estimativa. Não há registros, Deus sabe, mas não há registros escritos disso. E nós não sabemos quantas é que ainda vão viver. E o Senhor morreu por todos. O Senhor deu a sua vida por todos. Então, o resgate de todos, é só multiplicar estes dois valores, é superior a isto, é 50 quadrilhões. Vamos só aqui ver. Aqui é milhão e bilhão, trilhão, e aqui já vamos em quadrilhões. É um número que nós não estamos habituados a usar, ou seja, é um 5 seguido de 25 zeros. Só para ter uma ideia de quanto é que isto vale, o resgate, atenção, foi superior a isto. Só uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se eu quisesse empilhar moedas de 1 euro, dava para ir de um lado ao outro da Via Láctea 120 vezes. A Via Láctea é uma galáxia na qual pertence o Sistema Solar, que inclui outros sistemas e é de um tamanho gigantesco, vai para além da nossa compreensão. 120 vezes a Via Láctea. E se eu quisesse cobrir a Terra com moedas de 1 euro, seria aproximadamente 100 quilómetros, uma camada de 100 quilómetros, para fazer este valor de 500, de 50 quadrilhões. Mas está bem, uma moeda muito grande e não vale assim tanto quanto isso. Vamos então pegar em notas de 200 euros. Notas de 200 euros empilhadas, ainda assim, 2.500 anos-luz. Imaginem esta quantia toda de notas de 200 euros. Um ano-luz é a distância que a luz anda num ano. Portanto, estamos a falar de uma coisa, um número absurdamente grande. E se eu quisesse cobrir a Terra com notas, 600 metros de altura, dava para cobrir praticamente todos os edifícios
alguma vez construídos pelo homem. Nós cantamos muitas vezes que o sangue do Senhor é precioso, ou que precioso sangue. Fala-se muito do sangue do Senhor Jesus Cristo ser precioso. Vamos pegar neste valor e ver quão precioso é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós, nesta passagem que lemos de 1 Pedro 2,18, não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, não é? A prata vale menos de 1 euro por grama. O ouro vale aproximadamente 50 euros por grama. Há um diamante que foi leiloado e vendido e estima-se que o preço por grama seja de 6 milhões de euros por grama. Há outros que não foram comercializados, estima-se que valham ainda mais, mas nunca ninguém deu esse dinheiro por ele. Uma coisa é acharmos que vale, outra é pormos o nosso dinheiro onde está a nossa boca, como costumam dizer os americanos. Há uma substância que eu nem sei bem como é que ela é criada, mas não existe na natureza exatamente assim, mas é possível criá-la e que vale, estima-se que o seu valor seja, que é o Califórnio 252, eh, que vale 25 milhões de euros por grama. E uma outra, que é a antimatéria, que é criada num acelerador de partículas, no CERN, de 100 bilhões de euros por grama. Vão produzir em quantidades eh, minúsculas e os seus usos podem ser para o bem ou para o mal. Mas o sangue do Senhor Jesus Cristo vale mais, o sangue do Senhor Jesus Cristo verteu por nós, vale mais do que 50 quadrilhões. 50 quadrilhões. Tendo em conta que um adulto, que era o Senhor Jesus Cristo, teria 5 litros, aproximadamente 5 litros, que são 5 mil gramas de sangue, agora não é multiplicar, mas sim dividir, o sangue do Senhor Jesus Cristo, ali não devia ser um 2 pontos, mas devia ser um maior, é maior do que ali o trilhões não devia estar, o trilhões está a mal, tinha posto 10 trilhões e este trilhões está ali a mais. Ou seja, 10 trilhões de euros por grama. Uma coisa que também vai para além da nossa compreensão. Se mesmo este valor de 100 bilhões por grama é grande, então quantas vezes maior é este? Muito, muito maior. Então, só para compararem, só para terem uma ideia da comparação entre o sangue de Cristo e a antimatéria, também é algo que nós não conseguimos compreender. E atenção, quando eu digo sangue de Cristo, não vale só isto, vale muito mais. Vale muito mais. Mas pensando apenas em termos humanos, comparando o sangue de Cristo com a antimatéria, é mais ou menos como comparar a superfície do mundo inteiro com a superfície da minha freguesia, que é Paramos, em Espinho, para aí 5 quilómetros quadrados. Ou comparar uma folha de papel, a espessura de uma folha de papel, com 10 quilómetros. Só para ver a ordem de grandeza, a diferença de ordens de grandeza. Então, quando cantarmos que o sangue do Senhor Jesus Cristo é precioso, isto é apenas uma comparação, talvez um pouco tonta, mas só para ter uma noção, uma pequena noção de quão precioso é o sangue de Cristo. Mas é muito mais do que isto, porque o precioso sangue de Cristo pode salvar a todos, pode resgatar a todos de uma vã maneira de viver, de uma eternidade longe de Deus, e do poder do pecado. É extraordinário o que Deus fez por nós e quer fazer por qualquer um que pela fé se chegue a Deus. Espero que nos tenha ajudado a apreciar mais o valor do resgate em nosso favor e o valor do sangue de Cristo. O Senhor os abençoe.